Feliz sábado, filhos do Deus Altíssimo. Ai, que lindo. Quando a Theo começou a orar, ela simplesmente repetiu tudo que eu estava orando para Deus. Que não seja simplesmente palavras cantadas, mas que este Espírito que vem para nos inspirar, para nos transformar, de fato faça verdade na nossa vida. Que Ele possa transformar o nosso coração, esse coração que nós falamos que é de pedra, um coração ruim, num coração segundo a vontade daquele que nos criou para um propósito especial. Eu sei que a igreja durante este mês foi inspirada para estudar e refletir sobre as palavras que estão lá no livro de Provérbios. Estive lendo esta semana, já que este era o assunto, que todos estavam estudando, para mais uma vez refletir sobre os ensinamentos de Deus para nós neste livro. E confesso para vocês que em muitos momentos me angustiei. Algumas mensagens são muito fortes, algumas me mostram diretamente, sem nenhum cuidado ou sem nenhum respeito aos meus sentimentos, de que eu preciso mudar urgentemente. E me levam a uma condição de olhar para mim mesma como um ser miserável. Que quantas coisas eu faço, mesmo sabendo que não deveria fazer, tenho feito, e isso tem trazido dor, não somente para o coração de Deus, mas para o coração dos meus amigos. Mas ao mesmo tempo é um livro de tão extraordinário que me mostra também que existe um caminho para que eu possa ser feliz. Quero que você abra a sua Bíblia, neste momento, no livro de Apocalipse. E eu quero que juntos estudemos um pouco sobre os 144 mil. Sim, vamos estudar sobre essa profecia, que depois vocês vão ver que tem tudo a ver com o livro de Provérbios. Apocalipse capítulo 7, e nós vamos ler dos versículos 2 ao 4. Apocalipse, o último livro aí da sua Bíblia. Vamos ler dos versículos 2 ao 4. Encontraram? Nunca é demais falar com Deus. Vamos pedir mais uma vez a presença dEle dentro do nosso coração, porque neste lugar Ele está. Vamos pedir para que sintamos dentro do nosso coração e entendamos a mensagem desta manhã. Por favor, curve a sua fronte e fale com Ele, juntamente comigo. Pai querido, a mensagem desta manhã foi o Senhor quem escolheu. Prepare o nosso coração para recebê-la e para que sejamos transformados pelo poder do Espírito. Conduza-nos durante esta mensagem, mas sobretudo, conduza-nos para a vida eterna. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse é um povo especial, preparado por Deus para o tempo do fim. E os anjos estão para destruir o mundo, soltar os 4 ventos, e a grande tormenta vai começar, que marca o período final do povo na terra. O grande conflito está chegando ao seu final. Os anjos estão para fazer uma grande destruição, derramar as pragas. Mas o anjo aparece e fala assim: não façam isso agora. Ainda precisamos selar os servos de Deus. E estes são 144 mil vindos das tribos de Israel. Quem são 144 mil? O que isso tem a ver com Provérbios e o que tem a ver principalmente comigo e com você? Coloquei como tema do sermão de hoje 144 mil e eu. Porque eu acredito que nós estamos vivendo a última geração. Nós estamos vivendo nos últimos tempos deste mundo, e eu não tenho dúvidas disso. Eu posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima, porque o mundo jaz no maligno, e nós não suportamos mais tanto sofrimento. Você pode ter uma vida bacana, realizando seus sonhos, mas quando nós nos percebemos, estamos envoltos por problemas, conflitos, desafios, angústias. Estamos ou não estamos? Estamos vivendo dias terríveis. Essa semana eu e o André recebemos a notícia que o meu sogro está com edema pulmonar. Está bem ruim. O André está em angústia por conta disso. Oremos pelo meu sogro, senhor Heleno, principalmente pela transformação na vida dele, que Deus já começou, mas Ele há de completar.
E quando nós lemos sobre esses 144 mil e fala que são servos de Deus selados no tempo do fim, quem são estes? O que eu tenho a ver com este povo? Será que posso participar deste grupo? Por que a profecia fala deles de uma forma tão especial? Apocalipse 14 também fala sobre, e hoje nós vamos ler muito a Bíblia, tá? Apocalipse 14, versículos de 1 a 3, volta a falar dos 144 mil e nos traz mais algumas características deste grupo. Eu acho lindo demais, porque diz assim, Apocalipse 14, versículos de 1 a 3. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Lá em Apocalipse 7, nós vemos o anjo selando esses 144 mil, e agora em Apocalipse 14, nós já vemos este grupo diante do Altíssimo, cantando um cântico que ninguém vai conseguir aprender. Pensa só, nem todos nós, como seres redimidos, perfeitos, se não fizermos parte dos 144 mil, nós não vamos nem conseguir aprender esta música, porque ela é desse grupo seleto específico. E o que este grupo tem, o que ele tem a ver com Provérbios e ao mesmo tempo o que tem a ver com Gênesis? Na verdade, nós já temos muitas dicas que esses 144 mil, eles são descendentes de Israel. E quando continuamos lendo o capítulo 7, nós percebemos que são 12 mil de cada uma das 12 tribos. E por que essa menção a Apocalipse de Apocalipse 7 e Apocalipse 14... as tribos de Israel, e falando que são 12 mil de cada uma das tribos? Porque nós precisamos aprender quais são as principais características daqueles que participarão dos 144 mil. E isso aprendemos com Israel. Sim, aquele que antes era Jacó. E o que fez de diferença na vida dele para que ele passasse a ser Israel. Convido a você para que vá lá para o livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27, uma história que você conhece. É uma história meio maluca, meio estranha, meio bizarra, cheia de confusão, envolvendo Jacó e Esaú, 2 irmãos, filhos de Isaac e Rebeca. Só contextualizando, Jacó era irmão gêmeo com Esaú, porém Esaú nasce primeiro, no momento do parto ali. Eram filhos da promessa, porque da mesma forma que Sara, a avó deles, não podia engravidar, Deus vem com uma promessa e diz assim: Abraão e Sara, vocês terão filhos, mesmo que sejam velhos, porque de vocês farei grande nação. E de fato nasce Isaac nessa promessa, dessa promessa. E depois Isaac, quando casa com Rebeca, também casa com uma mulher estéril. Deus gosta de lidar com o impossível, o improvável, o deserto, o estéril. E aí quando ele está ali, Rebeca também descobre que ela é estéril, mas Deus fala assim: não, eu não cumpro, eu não deixo de cumprir aquilo que eu prometo. E ela então engravida de gêmeos, só que desde o ventre, esses irmãos lutavam, e Deus diz que o mais novo mandará no mais velho, e o mais novo receberá a promessa da primogenitura. O primogênito, além de herdar o dobro da herança dos pais, ele também era o líder espiritual da casa. E Deus faz essa promessa porque Esaú não queria ser esse líder espiritual. Ele desdenhava tudo que era de Deus. Porém, quando Isaac já está velho, o pai desses 2 moços, ele quer abençoar sim Esaú como primogênito, mesmo que Deus havia dito que seria Jacó. Ele então, percebendo que já está próximo à sua morte, manda chamar Esaú. Esaú, ao chegar, ele fala assim: filho, vá ao campo, vá à floresta, casse um animal, prepare uma comida bem gostosa para mim, porque hoje eu vou te dar a bênção da primogenitura. Olha só, Rebeca, como uma boa mulher, atrás da porta, escutando tudo, porque ela quer ajeitar a situação. Não é porque a gente fofoca, gosta de saber da vida dos outros, não. Porque como eu sempre digo, crente não fofoca, faz pedido de oração.
Gente, vamos orar pelo pastor Jefferson, porque eu fiquei sabendo disso, daquilo, né? Nós somos cheios de pedidos de oração. E aí ela vai então, escuta essa conversa, chama Jacó e fala assim: Jacó, precisamos agir rápido. O seu pai já pediu para Esaú ir ao campo e ele vai dar a bênção para o seu irmão. Só que não é ele, Deus já falou que é você. Então, olha, eu vou preparar a comida rapidinho aqui, você vai apresentar para o seu pai como se fosse Esaú. Ô mulheres, quando deixamos de ser guiados pelo Espírito, estragamos até as promessas de Deus. Quando a gente fala demais, quando a gente dá pitaco demais, quando nós achamos que sabemos demais, nós podemos estragar gerações. E aí então, ela prepara a comida, está tudo pronto, aí Jacó só lembra de um simples detalhe. Mãe, como que vai ser isso? Esaú é peludo e eu não sou peludo. É tanto que Esaú significa peludo. Eu sou assim, ó, liso. Ele é peludo. Meu pai não está enxergando mais, só que ele vai apalpar com certeza. Eu já não tenho a voz de Esaú. E eu não vou ter a sensação tátil de Esaú, porque eu não tenho pelo. O que a gente faz? Ela falou assim: filho, isso é tão simples. Eu vou te vestir de palhaço. Porque foi isso que ela fez, né? Pegou ali as peles do animal, grudou tudo no corpo de Jacó, para quando ele chegasse perto do pai, o pai ao apalpar ia perceber, ia achar que era Esaú. Então ele se veste de palhaço, vai até diante do pai, para apresentar um guisado e para receber a bênção como se ele fosse Esaú. E aí é que entra a característica do que Deus quer fazer com 144 mil. E nessa história de confusão nós encontramos ali, ó, Gênesis 27. Nos versículos 18 a 24 a gente pode ler esse momento que ele vai receber a bênção. E diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. A chave da nossa mensagem nessa manhã está nesta confirmação que Jacó faz à pergunta do seu pai: és tu mesmo meu filho Esaú? E ele diz: sim, eu sou Esaú. Pelo relato bíblico, logo na sequência chega Esaú e percebe que havia sido roubado pelo seu irmão, fica super furioso. E a mãe, percebendo que Esaú vai matar o seu filho amado, Jacó, fala assim: foge para a casa do meu irmão Labão, e lá fique até que passe a ira do seu irmão. Isaque percebe, fica confuso por ter abençoado o filho errado. Jacó então tem que fugir e vai para a casa de Labão. E fica ali morando por 21 anos. Simplesmente porque quando o seu pai lhe fez uma pergunta: qual é o seu nome? E ele respondeu que ele era Esaú. 21 anos morando numa condição não favorável. Numa condição onde ele tinha tudo que aparentemente era bom ter, porque era rico. Apesar de ter casado com a irmã mais velha e a que ele não amava, depois consegue casar com a Raquel, que era a mulher dos seus sonhos. Tem filhos, mas não está feliz. Se sente oprimido pelo sogro, um homem terrível, um homem que o desprezava, um homem que o roubava, que o escravizava. Isso que a Bíblia só fala do sogro, imagina se fala da sogra. As palavras não conseguiram nem colocá-la na Bíblia. Eu não quero nem imaginar. Não que as sogras sejam más, mas em terras distantes, de vez em quando as noras não dão bem com elas. Só em terras distantes. Eu escrevi um capítulo para um livro,
que ainda nem publiquei, e eu falo sobre os relacionamentos difíceis e como lidar com esses relacionamentos. E por incrível que pareça, até mesmo a psicologia fala que a relação mais desafiadora do mundo ainda é da sogra e da nora. Sabiam que isso é científico? Não sou eu que acho, a ciência acha. E ainda é mais desafiador para a nora do que para a sogra. Óbvio, que só sou nora, ainda não sou sogra. É tão interessante que ele vai lá e fica sofrendo 21 anos por conta de uma pergunta que ele respondeu com mentira. E é tão interessante que quando ele está voltando para a casa da terra dos seus pais, né? Porque Jacó, ele teve que sofrer a ausência e não pôde enterrar nem o seu pai nem a sua mãe. Ele sai fugido de casa, o seu pai morre, a sua mãe morre, ele não pode estar no enterro dos seus pais. Não pode nem estar ali para receber de fato o dobro da herança, olha só. Porque quando perguntou para ele qual é o seu nome, ele respondeu: sou Esaú, seu filho. O pai pergunta de novo: qual é seu nome mesmo? Porque parece que é Jacó pela voz, mas as mãos são peludas como de Esaú. Qual que é seu nome mesmo, meu filho? E ele fala: sou Esaú. E deixa de falar que ele é Jacó. Foge, sofre, chega a hora de voltar para casa, porque nós, por mais que fujamos de Deus, chega uma hora que a gente tem que voltar. Se você quer ter uma vida em abundância, como está prometido em João 10, capítulo 10, chega uma hora que você precisa voltar. E quando nós encontramos então, Jacó decide fugir do seu sogro. Olha como moleque tem que fugir, para se livrar das garras daquele homem que o oprimia já por 21 anos. Trabalhou 14 anos de graça, só para pagar o dote das suas esposas. E agora depois trabalhou mais 7 para pagar pelo rebanho. Pagava até a ovelha que morria lá no campo, porque algum animal havia matado. Agora então pega a sua família na noite, às escondidas, e foge. Nessa fuga a gente sabe que muita coisa acontece, mas eu quero que nós olhemos para a chave. Começa lá com ele falando que ele é Esaú, que ele não é Jacó. Mas aí nós encontramos nessa volta, e em toda a volta é necessário transformação. E quando ele volta, nós encontramos lá aquela história tão linda que todo mundo conhece, quando Jacó luta com Deus no Vale de Jaboque. Olha que coisa linda, ele está voltando em angústia, vai sozinho para o Vale de Jaboque, para ter uma noite a sós com Deus, e todos nós precisamos de momentos a sós com Deus. Congregar-nos é importante, é indispensável, mas precisamos todos os dias ter um encontro com aquele que pode entender o nosso coração e, sobretudo, transformá-lo. Gênesis 32, a partir do versículo 22, é lindo, estupendo, e aqui começa a possibilidade de surgir os 144 mil. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, sem nada, sem um bem nenhum, sozinho. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu um dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gente, esse verso muitas vezes as pessoas confundem com bênçãos materiais, não é? Agarra no Senhor, segura nele, lute com ele a noite toda e não deixe ele ir enquanto ele não te abençoar. Quer uma casa nova? Faça isso. Quer um emprego novo? Faça isso. Quer documento? Faça isso. Agarra em Deus à noite, como fez Jacó, e fala assim: não deixe o Senhor ir enquanto não me abençoares. Porque não foi isso que Jacó fez? Olha que coisa linda como Deus responde a esse pedido de Jacó, que está ali lutando. Jacó estava com medo de ser morto pelo seu irmão, porque ele já sabia que Esaú tinha saído com um exército para matá-lo. E ele sabia que ele merecia morrer. Ele havia traído o seu irmão, havia traído o seu pai, havia traído Deus. Ele está ali lutando com Deus, luta a noite inteira. E Deus fala assim para ele: deixe-me ir, porque o dia já está nascendo. E Jacó fala assim: eu não deixo o Senhor ir enquanto não me abençoares. E olha só a bênção que vem no verso seguinte, versículo 27. Perguntou-lhe: como te chamas?
Ele respondeu o quê, irmãos? Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pensam que a bênção que Jacó precisava para a vida dele era ter a oportunidade de responder com sinceridade quem ele era. Quando ele fala assim: Senhor, eu não te deixo ir enquanto não me abençoares, Deus imediatamente pergunta para ele: como te chamas? Porque Deus precisava saber se Jacó estava arrependido do que fizera. Porque lá em Gênesis, como nós lemos, Gênesis 27, quando seu pai faz a pergunta: como te chamas? Ele responde: Esaú. E por conta disso ele sofre 21 anos. E agora, para que ele se sinta abençoado de novo, Deus pergunta para ele: como te chamas? Volta lá à origem, 21 anos atrás. Ele responde: Jacó, o enganador, este homem miserável que sou. E Deus já te fala assim: não te chamarás mais Jacó, porque assumiste quem és. E quando você assume quem você é, eu posso transformar a sua vida. E a partir de hoje te chamarás Israel, príncipe de Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Provérbios, que vocês leram tanto, que vocês foram inspirados a ler, nós encontramos algumas coisas que Deus abomina. E eu quero que você abra lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Tinha muitos textos de Provérbios para vermos juntos, mas eu separei estes apenas. 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Deus aborrece as 6 primeiras, mas a alma dele abomina testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Orei muito ao Senhor pela mensagem desse sábado. Lutei muito com o Senhor com essa mensagem. Porque ela é uma mensagem dura. Deus, a alma de Deus, abomina mentira e aquele que levanta contenda entre os irmãos. Se tem uma coisa que destrói relacionamentos, se tem algo que corrói corações, que faz uma igreja declinar, uma sociedade ser totalmente arruinada, não é as nossas dificuldades gerais, a minha falta de habilidades, ou a minha falta de entendimento, de sabedoria, de estudo, de dinheiro, mas é o que eu faço com a minha língua. Quando eu levanto contenda contra o meu irmão, a alma de Deus abomina. Quantas vezes nós estamos envolvidos em situações que nós estamos levando outras pessoas a sofrerem e trazendo para a nossa vida a maldição? Por favor, entenda, estou falando com humildade e contrição, com o coração muito contrito. E ontem, refletindo novamente sobre essa mensagem, eu confesso para vocês que eu tive vontade de chorar. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque nós temos prazer na mentira e na fofoca. Quantas vezes estamos dizendo ser quem não somos? Quantas vezes estamos dizendo assim: ai, porque eu no lugar do pastor, eu teria feito isso, aquilo, porque eu não gosto do estilo de fulano, eu nem entendo porque ciclano foi escolhido como ancião, olha a vidinha dele. Nós estamos o tempo todo achando que somos melhores do que os outros e achando que merecemos mais do que os outros, mas creia no que Deus diz. Você precisa olhar para você mesmo e descobrir quem é você. E diante de Deus colocar as suas falhas de pecado, as suas falhas do caráter. A bênção que Jacó precisava
era a mudança do próprio caráter. Deus não podia dar para ele um novo nome se ele não tivesse um coração novo. Deus, Ele está disposto a mudar em nós o que precisa ser mudado. Quando ele encontra com Zaqueu, Deus não muda o nome de Zaqueu, porque Zaqueu significa puro. O que ele precisava mudar era a atitude de Zaqueu, deixar de ser um homem que maltratava o seu povo e cobrava impostos, talvez além do que ele devia cobrar. Deus chega e fala assim: hoje eu vou entrar na sua casa porque eu quero fazer mudança lá. O seu nome eu não preciso mudar porque ele já é de acordo com a minha vontade. Eu preciso mudar você. Queridos, quando a gente estuda na neurociência sobre fofoca, por exemplo, sabia que a gente estuda sobre fofoca? Tem toda uma linha de pesquisa sobre fofoca. E o que ela causa no nosso cérebro, quais são as regiões do cérebro que são ativadas, e alguns estudos são muito interessantes. Um deles, feito pelo Dr. Peng e colaboradores, eles fizeram um estudo de tomografia funcional para ver quais as regiões do cérebro são ativadas, né? A gente faz uma tomografia funcional para que a gente descubra qual região do cérebro é ativada numa circunstância, ok? E aí, foi apresentado para este grupo de voluntários 3 tipos de notícias sobre 3 tipos de pessoas. Primeiro, sobre eles mesmos, falando coisas positivas sobre o voluntário, coisas negativas sobre o voluntário, comentários negativos e positivos também de celebridades e dos seus melhores amigos, ok? Então, eram 3 grupos, de 3 grupos que eles recebiam informações. Quando eles estavam recebendo essas informações, então, as tomografias mostravam algo muito interessante. Quando aquela pessoa escutava comentários positivos sobre ela mesma, era o córtex pré-frontal orbital que era ativado, mais ativado. E essa pessoa ficava extremamente feliz. Quando escutamos coisas positivas sobre nós, isso faz bem para o nosso cérebro. E ficamos extremamente felizes. Só que quando também escutavam coisas positivas sobre celebridades e sobre seus amigos, não ativava tanto assim o córtex pré-frontal orbital. Mas quando escutava sobre si mesmo, uau, eles ficavam extremamente felizes. Agora, quando as notícias eram negativas sobre celebridades, eles ficavam muito felizes. Mas muito felizes. E todo o sistema de recompensa era super ativado. E quanto mais grave era a notícia, mais feliz o indivíduo ficava. Mais essa região ficava ativada. Quando a notícia ruim era do seu amigo, ele ficava só um pouquinho triste, do seu melhor amigo. Mas quando a notícia triste ou um comentário, vamos falar um comentário negativo para não ficar falando de fofoca, um comentário negativo sobre ele mesmo, uma outra região do cérebro, também do córtex pré-frontal, só que agora o medial, ele era também ativado. E essa região também é ativada quando acontece uma transgressão moral, ou seja, afeta princípio. Quando alguém fala mal da gente, os nossos princípios são feridos. Mas ficamos extremamente felizes quando escutamos falar mal dos outros. É neurológico. Num outro estudo, já feito por Eric Anderson e os seus colaboradores, eles queriam ver qual era o impacto visual de uma fofoca. Então, eles fizeram o teste do paradigma de rivalidade binocular, que é quando você coloca uma imagem para cada olho enxergar, entendeu? E essas 2 imagens vão lutar pela prevalência da atenção. Então, para um olho era apresentado, por exemplo, um comentário negativo, para o outro olho um comentário positivo ou um comentário neutro, ok? E as imagens iam trocando. Foi possível observar que o olhar se prendia mais para comentário negativo do que comentário positivo sobre os outros. E mais uma vez, e ali os voluntários recebiam essa informação. Nós queremos saber como o seu cérebro reage diante de uma fofoca. Aparentemente, quando você olhava para os voluntários, ele, quando via um comentário negativo, uma notícia ruim de uma celebridade, a aparência dele era assim: ó, que pena, que triste, puxa, aconteceu isso, fulaninha separou, ciclaninho traiu. A aparência era de constrição, de piedade, mas lá no cérebro, sistema de recompensa mostrava que ele estava se divertindo muito. Quanto pior era a notícia, mais ele estava se divertindo. O cérebro estava em festa com a notícia.
e querendo mais. Sabe por quê? É tão interessante quando a gente vê isso. Se o sistema de recompensa foi ativado, eu estou andando demais para quem está filmando? Porque eu ando muito, vocês já perceberam, né? Isso que eu estou com tontura hoje, imagina se eu não tivesse. Não estou grávida, não estou grávida. Só estou com tontura, estou com um pouquinho de enjoo, comi quase nada essa semana, mas... sabe do que vem, vocês saberão se sim ou não, né? Deixa a Amanda curtir a semana dela, né? Não, gente, é alergia mesmo. Fiquei muito mal da alergia essa semana. Aí estou sob efeito de medicação. Mas é tão interessante que quando o sistema de recompensa ele é ativado durante a fofoca, a gente gera um princípio do vício. Fofoca vicia. É verdade, né? Fofoca vicia, contamina. E você não consegue ser feliz se você não estiver fofocando. E tem gente que até inventa, né? Inventa. Tem gente que vê um negócio e já acha que aquilo é incrível. Tem uma história para mim que ela se marcou a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Acho que já compartilhei com algumas mulheres. Eu fui uma vez num evento, um grupo bem grande. E aí uma mulher veio assim falar para mim, olha, eu quero que você vá conversar com aquela fulana ali de blusa branca. Vou inventar a cor da blusa, porque vai que acha que eu estou falando de alguém daqui, né? Só estou inventando a blusa. Então, olha, eu vou falar para você da moça de blusa branca, mas não olha para ela não perceber que a gente está falando dela. Aí eu tenho que descobrir quem é sem olhar. Isso é ótimo, né? Eu nunca entendi essa parte. Olha, eu vou falar de fulano, mas não olha para ela não saber que eu estou falando dela. Mas assim, vai conversar com ela. É uma moça tão ciumenta, que ela está acabando com o casamento dela. Ele é um rapaz tão legal, toca na igreja, canta, se dá bem com todo mundo. E ela é uma marcação cerrada. Se ele levantar daqui, for lá fora e demorar 5 minutos, ela vai atrás. Esses dias ele fez um aniversário surpresa para ela, esqueceu alguma coisa e foi à padaria buscar. Ele começou a demorar para voltar, ela começou a ligar, ele não atendia o telefone, não atendia, sabe o que ela fez? Dispensou todo mundo da festa, pegou o carro e foi atrás dele. Ela acabou com o aniversário dela, que ele fez com tanto carinho para ela. Por favor, vai lá conversar com ela. Eu falei assim, puxa, que bacana, né? Me senti super acolhida. Sou eu a que vai lá falar o que ninguém tem coragem de falar, né? Que coisa do mal, né? A gente acha uma coisa das pessoas, a gente não tem coragem de falar e fica fazendo rodeio, igualzinho Satanás fez no céu. Que custou a morte de um Deus. Isso é muito sério. Custou a morte de Deus, fofoca. E aí, como se não bastasse aquela pessoa falar comigo, vieram mais 2, 3. Eu falei assim, gente, a coisa deve estar grave mesmo. Todo mundo me falando da moça, falando assim, olha, eu não sei como esse santo aguenta essa mulher. Eu não sei. Com esse ciúme. Eu não sei, um rapaz tão bacana. Antes que, lógico, eu não ia lá até a moça falar que vieram as pessoas fazer pedido de oração dela, né? Mas ela foi até a mim, juntamente com o marido, e me disse assim, doutora, eu tenho a impressão de que as pessoas já vieram falar de mim para você. Como que você sai de uma situação dessa? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu respondi assim para ela, por que você acha que as pessoas viriam falar de você para mim? Ó só, eu não podia nem mentir, não podia também, né, comprometer as pessoas, por mais que estavam precisando. Eu falei assim, por que você acha que as pessoas viriam falar de você para mim? Ah, porque elas me acham muito ciumenta. Eu falei, e você é? Ela falou assim, olha, doutora, as pessoas acham que eu sou, porque esses dias, inclusive um dos exemplos que eu quero te dar, esses dias o meu marido fez um aniversário para mim surpresa, saiu para buscar alguma coisa, como ele não voltava, acabei com o aniversário e fui atrás dele. Eu falei assim, então me contaram a verdade, ela de fato fez isso. E eu falei assim, então por que você fez isso? Você é ciumenta? Ela falou assim, doutora, eu preciso te contar a verdadeira história. Eu e meu marido viemos de uma cidadezinha pequena de outro estado. O meu marido mudou para aquela minha cidadezinha, vindo de uma cidade grande, achei aquele moço bonito, nos apaixonamos e casei com ele. Eu, uma moça simples do interior, depois de casada, que percebi que meu marido era dependente de cocaína. E ali começou a nossa história. Já perdemos de tudo dentro da nossa casa, até fogão, torneira, tudo da casa ele já vendeu.
por conta da dependência. Não tinha mais condições de continuarmos na nossa cidade. Ninguém mais confia nele. Ninguém mais dá emprego. A igreja, ninguém mais consegue também confiar, por tanto que ele já aprontou com todo mundo. Eu, então, fiz a ele uma proposta. Vamos mudar para um lugar onde ninguém nos conhece, para começarmos uma vida nova, porque eu sei que Deus quer transformar você. Já eram 10 anos de casamento. E ela diz assim, nessa cidade nova, eu fiz a ele uma promessa, que eu aguentaria firme do lado dele. E que se dependesse de mim, nunca as pessoas saberiam da dificuldade dele. Para que ele pudesse vencer. Para que ele voltasse a saber como é bom ter amigos, as pessoas confiando nele, participando de tudo. Toca violão e canta como ninguém, um rapaz. Então eu prometi para ele que eu estaria do lado dele. E quando eu saí atrás dele, acabei com o meu aniversário, doutora, porque aquela semana ele tinha tido uma recaída. E eu fui buscá-lo lá na Boca de Fumo. E eu sabia que ele estava usando o meu aniversário como desculpa para ir de novo. E eu preferi terminar a minha festa, me dar de louca, ciumenta e ir atrás do meu marido, porque eu não posso perdê-lo. E eu prefiro que as pessoas me achem uma doida varrida. Mas eu vou lutar pela salvação dele. Até da nossa mente, essa mulher acabou de sair do inferno e foi para o céu, não foi? Coisa feia, vocês pensando mal da moça. Os nossos comentários, eles precisam ser para construir e jamais para destruir. Deus não pode atuar no meio de um povo que na sua boca ache dolo. Deus não pode transformar a minha vida enquanto eu achar que eu sou melhor que o outro. E aí a gente começa a angustiar, né? Eu me angustiei muito com isso ontem. Me angustiei muito. Eu pedi para que o André fosse à praia com a Angelina ontem. Gente, a gente está muito chique morando aqui. O marido foi à praia, sexta-feira, com a filha. Já somos membros oficiais daqui, viu? Só vamos pedir a carta agora. Estamos muito felizes. Já estávamos programando já há algum tempo mudar para cá e Deus preparou o tempo exato para isso. Mas aí quando a gente olha para isso, a vida miserável que temos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está lá, Paulo falando em Romanos 7, 24. Quem pode me livrar disso? Porque eu quero participar dos 144 mil. Porque quando eu vou lá para os 144 mil, nós encontramos, vamos lá para Apocalipse de novo. E eu quero ler com vocês as principais características desse povo. Apocalipse, vamos voltar lá para o capítulo 14, versículo, vamos a partir do 4, né? Apocalipse 14, versículos 4 e 5. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São esses os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Ai, que povo lindo. É um povo que teve as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Na sua boca não tem mácula, não tem mentira. É esse o povo que Deus vem salvar, e é por isso que eles são descendentes de Israel e não de Jacó. Porque Israel recebe esse nome porque permitiu que Deus o transformasse, na sua boca não achou mais mentira, principalmente sobre quem ele é. Quando estamos falando dos outros, estamos querendo desviar os olhares para os nossos próprios defeitos. E aí quando a gente olha, Apocalipse também vai descrever quem são aqueles que fazem parte, né? Quais são as 12 tribos, quando a gente volta para o capítulo 7, e eu disse que a gente vai usar muito a Bíblia. O capítulo 7 de novo, de Apocalipse. Vamos começar do 4 de novo, tá? Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, e não de Jacó, amém? Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, de Gade 12 mil, de Asser, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Issacar, de Zebulon, de José
e de Benjamim. 12 mil de cada um. Mas é muito interessante que quando nós olhamos aqui, eu sinto falta de 2 tribos. Quais as tribos que não estão aí? Dan e Efraim. Por que Dan e Efraim não estão? Levi volta. Levi não fazia parte das 12 tribos, lembra? Que Levi havia sido separada para ser a tribo que serviria como sacerdote, né? Por que Levi volta para aí? José colocado, que José não havia sido colocado, o filho seu havia sido colocado, o Efraim. E agora nenhum dos dois está, nem Dan nem Efraim, volta José e volta Levi. Por conta das características de Dan e Efraim. Dan tinha a sua bandeira. Qual era o símbolo da bandeira de Dan? Uma serpente. Jacó havia dito que ele seria como uma serpente à beira da estrada. Claro que podia ser também de uma forma que seria uma tribo que protegeria as outras. É tanto que a tribo de Dan fazia parte do 4º pelotão de tribos. As tribos, quando saíram do Egito, foram divididas em 4 pelotões de 3 tribos cada uma. Dan era a última tribo do último pelotão que vinha como um esquadrão defendendo e protegendo o povo. Entende? Mas Dan não participa dos 144 mil, por conta de 3 características. Se tivéssemos tempo para ler tudo. E eu acho que meu tempo já está bem avançado. A graça é que eu não consigo enxergar o relógio. Mas pode me dar um toque quando ficar desesperador. Dan, temos 3 situações que marcam muito Dan como uma nação, como uma tribo. Primeiro, quando todo Israel foi convocado para lutar contra Císera. Lembra que foi Débora, a profetisa, quem liderou o povo? Lembram dessa guerra? Todas as tribos foram convocadas. Dan não compareceu. Dan preferiu ficar cuidando dos seus navios. A gente encontra isso lá no livro de Juízes, capítulo 18, se eu não me engano. Dan fala, eu não vou. Deus havia convocado, é tanto que Débora fala assim, os céus lutarão conosco, porque esta luta é dos céus. Débora fala isso, e Dan fala assim, eu não vou não, prefiro cuidar dos meus navios. E não comparece à guerra. Aqueles que estão no meio do povo de Deus, achando que proteger-se a si mesmo é o suficiente, não vai participar da herança. Não participa dos 144 mil. Porque aqueles que nascem no reino de Deus se preocupam com os outros. Porque o egoísmo não faz parte daqueles que são transformados pelo sangue do Cordeiro. Porque a sua dor é a minha dor. O seu sofrimento é o meu sofrimento. Porque quando eu amo, eu sofro junto. Quem aqui sendo pai, mesmo sendo mau, pedindo ao seu filho um pão, vai dar uma cobra? Se a minha filha sofre, eu sofro. E é isso que Deus quer para mim e para você. Dan ficou cuidando dos seus navios, enquanto o povo de Israel estava na luta contra o exército que vinha para exterminá-los. Só, lucrou com a vitória. Outra característica, Dan havia ficado com um pedacinho pequeno da terra. Era a segunda tribo mais numerosa, quando são contados ali, no censo que Moisés faz, eles chegam a quase 68 mil homens preparados para a guerra. Era a segunda nação mais numerosa, mas ficou com uma terra pequena. E sabe o que eles fazem? Vão contra a vontade de Deus. Vão lá tomar a cidade de Lais. Um povo que a própria Bíblia diz que era um povo passivo. Eles chegam lá e numa só, eles matam 160 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Exterminaram um povo que Deus não havia dito para eles que exterminasse. E estava fora do território do povo de Israel, porque essa cidade ficava a 160 quilômetros de distância da terra que Deus havia dado para eles. 160 quilômetros de distância, gente. Por que eles foram para lá? Pegaram um povo na traição, mataram um povo que nem aparentou resistência, porque era um povo passivo, e Deus não havia dito para eles para derrotar esse povo. Não estava na lista do povo que deveria ser exterminado. Eles foram cruéis. E a outra característica, na qual nós também incluímos a tribo de Efraim, por isso que não estão lá,
adoram outros deuses. Encontramos isso em Oséias. Encontramos isso, Deus falando para eles em Deuteronômio, que aqueles que seguissem outros deuses, ídolos, seriam extirpados das tribos de Israel, não seriam contados no meio do povo de Deus. Isso estava escrito lá em Deuteronômio. Eles vão atrás de outros ídolos. E a gente tem como isso ficou marcado no reino de Jeroboão, lembra? Quando ele escolhe Samaria como a capital das tribos de Israel, para que eles não subissem até Jerusalém, para adorar a Deus, e diz assim: nós temos o nosso Deus em Samaria. Os deuses que nos tiraram do Egito. Não se engane. Ídolos não são só aqueles que nós estamos vendo uma imagem e nos prostramos diante e achamos que elas podem transformar a nossa vida. O ídolo pode ser simplesmente eu. Os meus desejos, os meus projetos, o meu jeito de pensar. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na minha vida, até a sua moral. Porque o jeito que eu penso é certo. Deus está falando para fazer assim, mas eu conheço um caminho melhor. A igreja diz que é assim, porque está inspirada na Bíblia, segue a Bíblia, mas eu tenho um planinho, gente, que funciona muito melhor na minha vida do que esse. A Bíblia é clara, sábado é de pôr do sol a pôr do sol. Mas a vida nos Estados Unidos é tão corrida que a gente só guarda no sábado 9h30 da manhã. Desculpem. O povo que faz parte dos 144 mil não tem mácula. É o povo que segue o Cordeiro para cima e para baixo. E não segue o Cordeiro só no céu, segue na sua vida aqui na terra. E é tão interessante que quando a gente vai olhar para como a Bíblia, coloca as 12 tribos aqui em Apocalipse 7, vocês percebem que a primeira tribo que aparece é a de Judá, lá no versículo 5. A Bíblia ela muda aqui no Apocalipse 7 toda a sequência das tribos de Israel. Não simplesmente tira Dan e Efraim e coloca José e Levi no lugar, mas também muda a ordem dos filhos de Israel. Coloca Judá primeiro, sendo que Judá era o quarto filho. Rúben, que era o primogênito, está em segundo lugar. E aí vem uma sequência de mudança de ordem. E aqui é que meu coração ontem consolou. Eu confesso para vocês que eu estava muito angustiada mesmo. Muito angustiada. Eu falei assim: Senhor, como nós podemos ser salvos? Nossa boca tem dolo. Nossa boca tem calúnia. Nós fofocamos, falamos mal do outro, achamos que somos a referência da verdade absoluta, do exemplo infalível. Mas miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é tão interessante que quando Paulo escreve sobre isso, ele está falando de um costume mesmo da época, uma punição para o homicida. Porque quando alguém matava alguém, uma das punições poderia ser amarrar o corpo do morto, a quem ele matou, nas costas. E ele era mandado para o deserto. E ele ia morrer no deserto com aquele corpo amarrado no corpo dele. Então, no que os vermes começavam a comer aquele corpo, já em putrefação, também começava a comer o corpo do vivo, daquele que havia matado. E é por isso que Paulo fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Esse pecado amarrado em mim que eu não posso tirar. Estou no deserto para morrer, em consequência das minhas culpas. Vamos ler, gente? A gente precisa ler. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu falei assim: Senhor, como que pode ser? Eu sou miserável. Estava falando de mim para Deus ontem. Sou miserável, como o Senhor pode me transformar? Como que eu posso ser melhor? Eu olho para os estudos científicos e mostra que o meu cérebro gosta do que é ruim. Que eu posso ter uma aparência de quem sofre, mas no fundo eu estou me divertindo com notícia ruim.
Queridos, Deus não nos deixa desamparados. E aí quando a gente vai para o capítulo 8, aí na sequência, nós encontramos os versos mais lindos que tem. Para mim estão entre as pérolas. Agora, pois, capítulo 8, versículo 1, olha só. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E aí, quando nós vamos lá para o final do capítulo, lá para o versículo 31, nós encontramos assim: pois, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus é aquele que pode mudar o nosso cérebro, é aquele que pode mudar as nossas vontades. Não é à toa que os 144 mil são aqueles que vieram da grande tribulação e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso é graça, porque as minhas obras não passam de trapo de imundícia. Por melhor que eu tente ser, por mais que eu me esforce, eu sou mau, eu nasci mau, no meio do pecado, no meio do mal eu fui gerada. Mas o sangue do Cordeiro pode me transformar e quer me transformar. Não sou capaz, não vem de mim, custou a vida de um Deus, mas está à minha disposição. E o meu coração voltou a alegrar-se, porque Deus pode todas as coisas, porque Ele me fortalece mesmo sendo fraca, porque Ele me transforma mesmo sendo injusta, porque Ele me renova mesmo já estando cometendo esses pecados há tanto tempo. E é tão lindo que nessa mudança da sequência dos nomes, nós temos uma mensagem de Deus para esse povo. Esse povo, nós, sofrendo no tempo do fim, sofrendo mais com as características dos nossos pecados do que com as tribulações da vida. O que mais nos faz sofrer não é talvez uma condição financeira que ainda não mudou, mas são as coisas que estão dentro do nosso coração. Aquilo que queremos mudar e não conseguimos. Mas Deus deixa uma mensagem para mim e para você. Os nomes na Bíblia são proféticos. Nós sabemos disso. Semana passada estava pregando na igreja de Washington e eu falei muito sobre o significado de nomes. E como não podia ser diferente, eu quero trazer o significado do nome dos filhos de Israel, na sequência que a Bíblia coloca em Apocalipse 7. O nome da Angelina é profético, significa pequena mensageira de Deus. E ela será essa mensageira do tempo do fim, eu não tenho dúvidas disso. E Deus coloca essa sequência, né? Começa com Judá, depois vai para Rúben. Judá significa vou louvar ao Senhor. Rúben, ele olhou para mim. Gad significa foi me dada boa sorte. E quando nós colocamos os nomes nessa sequência e vamos ler o texto que se forma, é a mensagem de Deus para você. Vou louvar ao Senhor. Estou lendo os nomes deles na sequência, ok? Vou louvar o Senhor. Ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. Estou feliz porque a minha luta
porque a minha luta, Deus está me fazendo esquecer. Deus ouve-me e se juntou a mim. Ele comprou-me uma habitação e Ele me escolheu como filho da sua mão direita. Posso ler de novo para você? Vou louvar o Senhor. Ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. Estou feliz porque a minha luta, Deus está me fazendo esquecer. Deus ouve-me e se juntou a mim. Ele comprou-me uma habitação e Ele me escolheu como filho da sua mão direita. Os 144.000 na Bíblia, alguns consideram um número literal, mas eu prefiro acreditar que é um número somente para expressar a bondade de Deus e a misericórdia. Todas as vezes que a Bíblia coloca uma expressão multiplicativa, Deus está falando de abundância. Um exemplo, quando vão perguntar para Jesus quantas vezes devemos perdoar alguém que nos ofende, lembra? Se deveria perdoar 7 vezes, o que Jesus fala? 70 vezes 7. Deus estava falando que era simplesmente 490 vezes? Não, de uma forma incontável, abundante. Multiplicação na Bíblia sempre tem a ideia de abundância. 144.000 para mim representa que qualquer um de nós pode participar dessa bênção. Desde que reconheçamos que somos trapos de imundícia e dependemos de um Deus que nos purifica com seu próprio sangue, que nos livra de nós mesmos. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o Espírito. E é uma luta que só pode ser vencida com o sangue do Cordeiro. Os meus lábios só podem ser purificados por aquele que é puro. A minha mente santificada somente por aquele que pode mudar todas as coisas, porque é Ele quem me criou. Deus quer essa santificação para mim e para a sua vida. Não que venha de nós. Não que um dia seremos perfeitos enquanto aqui vivermos. Mas podemos ser aqueles que estão seguindo o Cordeiro já aqui na terra. Seguir o Cordeiro não significa que somos iguais ao Cordeiro, mas que estamos imitando os seus passos, mesmo de forma torpe, mesmo imitando de uma forma talvez meio caricata, mas estamos imitando, estamos seguindo, estamos tentando, porque Deus levará para o céu aqueles que estão em movimento, não aqueles que estão parados ou andando para trás. Olhando para frente, avançando, mudando, recebendo exortação, mudando o que precisa mudar, ficando triste com os próprios pecados. Eu quero ser mudada por Cristo. E como eu tenho suplicado isso para Ele. Você quer ser transformado por Deus? Você quer ser transformado por Deus? Você precisa ser transformado por Ele? Eu preciso ser transformada por Ele, para que dos meus lábios só saiam palavras de bênção, para que os meus olhos se prendam no que é bom, para que o meu coração se regozije com as bênçãos que os outros recebem, e que eu possa estar sempre abundante de amor para aqueles que aparentemente não merecem. Eu gosto do que Madre Teresa de Calcutá dizia: as pessoas boas merecem o nosso amor, as más precisam dele. Eu quero fazer uma oração, entregando a nossa vida para Deus. Eu sei das coisas que eu preciso mudar, algumas, porque muitas delas o pecado nem me deixa enxergar. Mas eu quero que Deus sonde o meu coração, que Ele me transforme, porque Deus tem uma nação eleita, povo santo, o seu sacerdócio na terra, e eu quero fazer parte desse povo, não porque eu sou melhor, mas porque Jesus morreu e quer que o máximo de pessoas saibam que existe salvação, que existe transformação, que existe vida nova e abundante quando estamos com Ele. Se você quiser, essa ainda não é a oração final, provavelmente, mas eu quero ajoelhar diante de Deus. Eu quero colocar o meu trapo de imundícia diante dEle e pedir para que Ele me livre do corpo dessa morte,
para que as pessoas possam ver em mim a face dele. Porque se não for viver para ele, para que a gente está vivendo? Se não for para ser luz, para que nós estamos aqui? Se não é para trazer novidade de vida para os outros, por que eu quero ser chamada de cristã? Se for só uma teoria, porque estou presa com esse fardo que não transforma a minha vida? Eu quero que ele habite em mim, de forma definitiva, transformadora, testemunhadora, aonde quer que eu vá. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: por favor, me dê do seu Deus, porque eu quero ser diferente. Eu quero sentir a sua paz. Eu quero ver no meu marido qualidades positivas como eu vejo você vendo no seu marido, mesmo ele sendo defeituoso. Eu quero ter o tom de voz para falar com os meus filhos, com a paciência que você fala com seus filhos. Deus quer um povo, uma nação eleita, separada, que na vida prática mostre como é bom servir a Ele. Nós mulheres não podemos fazer parte do grupo das mulheres que falam dos outros. Nós não podemos fazer parte do grupo das mulheres que falam mal dos seus maridos. Nós precisamos ser reconhecidas como as mulheres que a partir da oração estão transformando as suas casas. Deus quer que vocês, homens, sejam aqueles que são exemplo no trabalho de vocês, que cobram valores justos nos trabalhos que oferecem, que estão lá com seus amigos, não estão envolvidos em piadas torpes. Que vocês inspirem os seus homens lá do seu trabalho, da sua convivência, a tratarem as suas esposas como elas de fato têm que ser tratadas. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Romanos já diz isso lá no capítulo 12. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E nós não podemos mais fingir que não estamos numa corrida para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É hoje que Deus quer nos transformar em todos os detalhes da nossa vida. Permita que Ele entre na sua vida e complete a boa obra que Ele já iniciou em você. Porque Jesus está voltando. E Ele está pronto para nos receber. Que estejamos prontos para viver de acordo com a vontade dEle. Deus precisa de homens e mulheres que não se curvem nem se prostrem diante do mal. Que saibam chamar o pecado pelo nome, mas o próprio pecado pelo nome. Os 144 mil receberá uma pedrinha com um novo nome. Eu não sei qual o nome que Deus tem reservado para mim. Mas eu sei que representará o meu caráter. Porque se tem uma coisa que não transforma no céu, é caráter. O caráter a gente leva daqui. Não perderemos a nossa identidade. Só seremos melhorados. O que você quer levar para o céu das suas características? As suas características te levarão para o céu. Você precisa submeter todas elas ao poder transformador de Cristo Jesus. Eu vou ajoelhar agora diante de Deus. E aqueles que quiserem, ajoelhem comigo. Vamos clamar pelo Espírito, para que Ele nos transforme, para que a vida dEle possa ser vista em nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam a face do Pai resplandecendo. Ai, que privilégio que Ele nos concede. Não merecemos, mas a graça dEle faz isso por nós. Eu vou ajoelhar, não se sinta pressionado a isso, ao menos que você queira e ache que ainda precise ser transformado por Ele. Entregue diante dEle aquelas características que você tem lutado para que sejam transformadas. Talvez para alguns mais paciência,
Para outros, banir definitivamente a maledicência. Eu vou ajoelhar. E você também sinta vontade para falar com seu Pai. Ó Pai querido, o seu povo está prostrado diante de Ti. Estamos assim, Senhor, porque reconhecemos que não temos nada de bom. Aquele bem que queremos fazer, a gente não faz. E quando nós percebemos, já estamos envolvidos no mal que prometemos que jamais estaríamos de novo. É uma luta, Senhor, constante, e é tão bom saber que o Senhor nos entende. Porque passaste por todos os tipos de tentação, mas diferente de nós, venceste. E é por isso que o Senhor pode derramar a Tua graça sobre nós, porque no Senhor não há nenhum pecado, e este manto de justiça é que nos reveste. Ó Senhor, Tu sabes o que precisa ser mudado no meu coração. E neste momento, Senhor, o Senhor está escutando o que precisa ser mudado na vida de cada um aqui. Eu não sei o que passa no coração do Teu povo querido. Eu não sei das lutas que enfrentaram durante essa semana. Eu não sei qual foi o pecado que prometeram jamais cometer, mas cometeram durante essa semana. Quantos de nós, Senhor, na impaciência da vida, temos atropelado os nossos relacionamentos? Quantos de nós, Senhor, muitas vezes estamos na sociedade com uma aparência tão diferente daquilo que de fato somos? Estamos dizendo que somos uma coisa, mas no fundo somos outras, igual fez Jacó. O enganador, dizendo que era Esaú. Mas é tão bom saber que um dia o Senhor, mesmo que seja no vale do sofrimento, tem um encontro conosco. E ali então podemos nos reconhecer da forma que somos. Sabe por quê? Porque no momento que nós reconhecemos o que somos, o Senhor faz como fez com Jacó. Imediatamente muda. Porque nenhum pecador chegou até o Senhor que tenha saído sem transformação. Que possamos nos colocar diante de Ti para recebermos a Tua graça, Pai. Transforma, muda, rasga, faça novo. Mas não nos deixe dessa forma. Nós queremos ser o povo que vai saber o cântico novo. Um cântico somente aqueles que andaram com o Cordeiro, que passaram por toda a tribulação e venceram é que vão saber. Nos transforme, Pai. Faça de nós uma nação eleita, um povo santo. Que no nosso meio só existam palavras de crescimento. Só palavras de transformação. Palavras de bênção. Cuida de nós. Cuida de nós, Senhor. Transforma o nosso ser. Porque em nós não existe a mínima possibilidade de mudança. A não ser para piorar a nossa condição. Mas em Ti somos mais do que vencedores. E obrigada por essa certeza. Que não são as nossas obras, as nossas tentativas que podem nos transformar, mas aceitar que o Senhor quer realizar esta obra em nós. E o Senhor não erra, não falha em nada que faz. Obrigada por esta certeza. E porque podemos levantar desta oração, acreditando que o Senhor vai nos transformar por completo. Obrigada por estas bênçãos. E é em Teu nome que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.